Bom dia a todos. Eu ia iniciar explicando por que um secretário de planejamento vem fazer uma palestra sobre arrecadação. Mas pela plateia, praticamente todos me conhecem porque eu fui secretário de Fazenda e de Finanças do município de Cuiabá. Então já me sinto mais à vontade para não ter que dar essa explicação. Mas eu, de início, gostaria de agradecer o convite feito pela doutora Xênia, pela nota contro, para participar desse evento e cumprimentar pela iniciativa, Xênia, porque nós, servidores públicos, gestores públicos, nós estamos muito acostumados em participar de eventos que tratam do gasto público. Quer dizer, apesar da gestão fiscal tratar-se de gasto e de receita, a maioria dos grandes debates que existem no país estão relacionados ao gasto público. Gasto público que, nesse momento, é a pauta da sociedade brasileira, no sentido de que, diante da complicada situação das contas públicas no Brasil, tudo que está se encaminhando nesse momento está relacionado à redução dos gastos públicos no governo federal, da União. Até porque é muito difícil no país hoje tratar de aumento de receita, principalmente dos recursos arrecadados pela União em função da carga tributária brasileira, que não é de responsabilidade dos municípios, porque a carga tributária dos municípios contribuindo para a carga nacional é muito pequena, é a terceira, depois do Estado vem os municípios. Portanto, eu me sinto muito à vontade para poder fazer essa palestra. E começo dizendo, já quase que concluindo, mas não concluindo, mas já para vocês entenderem por onde eu vou caminhar, é que tanto o Brasil como os estados estão em situação de desequilíbrio fiscal, mas os municípios estão, no meu modo de ver, numa situação agonizante. Nós estamos num momento, eu, por exemplo, da minha experiência no setor público, eu nunca vi os municípios passarem por tanta dificuldade. Claro, potencializada pela crise econômica nacional. Mas, nesse momento, e de dados recentemente publicados pelo Firjan, que eu, se eu tiver tempo, eu chego até lá e apresento os dados do Firjan, 87% dos municípios brasileiros têm sérios problemas fiscais. Quando fala problemas fiscais, são de desequilíbrios. Gasto maior que receita, de uma forma muito fácil de entender. E em Mato Grosso, 78% dos municípios de Mato Grosso estão em dificuldades fiscais. Ou seja, não vão conseguir pagar as suas contas até o final do ano, agravada por ser um ano de fim eleitoral. Bom, eu vou relatar para vocês uma situação parecida com essa, de desequilíbrio, que eu encontrei em 2009, quando assumi a Secretaria de Finanças de Cuiabá. Em 2009, a Secretaria era de Finanças, isso é importante, que depois ela muda de nome, inclusive. Em 2008, a situação era de extremo desequilíbrio. Era impressionante. Os gastos eram muito superiores à receita. Havia uma prática corriqueira de que o gasto fosse financiado de forma permanente e contínua por postergação de pagamento, que em termos contábeis significa restos a pagar, que em termos populares diga o seguinte: não tenho dinheiro para pagar, vou pagar quando puder, né? Quer dizer, isso gera um desequilíbrio na situação de funcionamento da Prefeitura, não só da Secretaria de Fazenda, que impede qualquer programação em termos de políticas públicas. Só existem 3 maneiras de você financiar políticas públicas: aumentar a arrecadação, que é o tema dessa palestra, por isso que eu acho que é importante; tomar emprestado dinheiro, e para isso tem todo um rito processual na legislação brasileira; e terceiro, é dar calote, é financiar o gasto público pagando quando puder. Essas são as 3 maneiras. E, por incrível que pareça, naquele momento, e eu vou demonstrar esse diagnóstico, a prática mais comum era postergar pagamento. Quer dizer, os restos a pagar eram imensos. Então, eu assumi a Secretaria de Fazenda e levei esse susto. E é um susto que hoje a maioria dos municípios brasileiros estão passando. Não dá para governar. Não tem recurso para poder cumprir aquilo que é obrigatório. Não estou nem falando de fazer em grandes investimentos, é para funcionar aquilo que é de pronto feito. Quer dizer, então, eu assumi a secretaria, eu tenho um viés, que é meu viés de ser
Eu gosto muito de planejamento, já fui secretário de planejamento do Estado de Mato Grosso, já havia sido secretário de planejamento do município de Cuiabá, antes de voltar a ser, agora como eu sou, e aí eu falei o seguinte: não dá para poder fazer nenhuma gestão se você não tiver uma maneira de planejar. Quer dizer, planejar para resolver os problemas. Fazer planejamento estratégico é você encontrar uma situação e dizer assim: essa situação não serve, nós temos que mudá-la. Mudá-la para poder atingir um determinado tempo. Então, nós começamos a iniciar com muitas pessoas que estão aqui, não vou citar o nome delas, porque tem muitos que participaram diretamente dessa programação aqui, né? Que inclusive, algumas delas estão aqui me ajudando a apresentar esses dados aqui para vocês. E nós fizemos um diagnóstico. Aí eu começo a falar na receita. Sheina, agora eu comecei a entrar de fato na palestra. Por enquanto estava só me contextualizando, me situando, e agora já me sinto até à vontade. Agora eu vou falar de números para vocês, que é uma dificuldade. É mais fácil ouvir, e agora vocês vão ter que me ouvir e acompanhar os números. Bom, eu vou trabalhar com uma receita, que é uma receita criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por que eu vou usar essa receita? Existem outras receitas totais. Por exemplo, aqui não está incluída a receita de capital, que é aquela que você capta através de convênios. Quer dizer, é a receita corrente líquida. Foi uma receita criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Só para lembrar, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte: a boa gestão fiscal não pode ser desequilibrada em termos fiscais, ou seja, você não pode gastar mais do que arrecada. E a receita corrente líquida é a receita que você tem disponível para poder fazer as políticas públicas. Bom, a receita corrente líquida é composta de 3 tipos de receitas. A receita tributária própria, que é aquela que depende do esforço fiscal da Secretaria de Fazenda do município, da Secretaria de Finanças do município. É aquela que você tem poder de interferir, aquela que você tem condições de programar, de planejar a sua execução. Aí você tem, num outro bloco, as receitas de transferências constitucionais, que é um pouco diferente das outras transferências. A transferência constitucionais é uma receita própria do município, mas ela não é tributária própria, ela é de transferências. É a transferência que a União faz para o município, que o Estado faz para o município. Vou citar as 3 mais importantes: FPM da União, ICMS do Estado e IPVA do Estado. Esse é o segundo componente. Aqui eu posso até falar, eu até tenho, eu não quis mostrar, mas o somatório desses 2 aqui, se tiver algum ligado, algum gestor que trata de finanças dos municípios aqui, é a famosa fonte 100. Aquela que todo mundo vai atrás. Vou falar de Vivaldo aqui, Vivaldo está aqui, vou mostrar para ele aqui. Já te vi aí, Vivaldo, já eu falo. É a famosa fonte 100, que ele, como secretário de Finanças, e eu, como secretário de Finanças, o prefeito quer a fonte 100, o vereador quer a fonte 100, os secretários querem a fonte 100, porque é a própria, que está ali no caixa, está no tesouro do município. Mas não são só essas 2, e tem as outras transferências. Aqui tem transferências, vou citar 2 que são fundamentais, que é praticamente isso. Que é, por exemplo, todo o recurso que vem do SUS, transferido do SUS, são outras transferências. Elas normalmente são receitas vinculadas. Você recebe a receita do SUS para aplicar no SUS. Aí tem o Fundeb aí, que é a transferência dos recursos do Fundeb, que se aplica na educação. Então, aqui estão todas as outras transferências, tipo CIP, iluminação pública, está aqui em outras transferências. Essa era a composição. A composição era o seguinte, em 2008. Aqui está preços correntes, depois eu vou atualizar isso para preços de 2015, mas naquele momento, eu estou aqui em 2009 e vi isso aqui, ó. O que vocês veem aqui? Vocês veem o seguinte, que 25% apenas era arrecadado por nós, da Secretaria. O resto eram transferências, que nós não temos poder nenhum de interferir. Nós temos a única maneira de interferir é se posicionar politicamente, que eu fiz muito como presidente da Abrasf. Eu fui durante 2 anos presidente da Abrasf, Associação Brasileira de Secretário de Finanças das Capitais. Eu participei de vários eventos no Congresso, no Ministério da Fazenda. Nós temos que rever esse cálculo do FPM, que nós estamos recebendo menos. Quer dizer, é uma posição política, mas envolve uma discussão imensa com todo mundo. O próprio ISS, que a Sheina deve ter falado muito, tinha muita coisa tramitando no Congresso, que nós fomos defender agora do leasing e tal. Quer dizer, então, mas é aqui que está o esforço nosso. Nós arrecadávamos 25%. Ou seja, 75% do que nós tínhamos à nossa disposição vinha de outros entes públicos, União e Estado. Bom,
Aí a pergunta que eu fiz para vários de vocês que estão aqui me ouvindo hoje é o seguinte: mas é assim mesmo? É assim mesmo que tem que ser? Quer dizer, porque você olha para o número e não tem importância, é assim mesmo. Mas é só isso que nós arrecadamos, não tem jeito, é assim. Aí nós fomos começar a investigar isso. Aí nós passamos investigando isso, e agora eu vou começar a dissecar um pouco essa receita tributária própria, que vocês sabem que naquela época nós arrecadávamos... Opa, passei. Vou voltar. E fui muito longe, hein? A receita própria era de 174 milhões, só para lembrar, significava 25% dessa receita corrente aqui. O ISS nós arrecadava 99 milhões, IPTU 17, 9, 21, aqui vocês já viram, está dando para ver bem, não está? E a gente verifica o seguinte, que o ISS arrecadava 14% da receita corrente líquida, ou seja, é a receita mais importante do município em 2008, era mais importante do município de 2008. E ela era 14%, e a média das capitais brasileiras era 18%. Depois eu perguntei, mas por que é assim e por que o IPTU é assim? A média era 2,9 e 2,6%. Eu perguntava aqui para vocês, estou vendo muitos que tentaram me responder isso aqui. E TBI, isso, ou seja, o que está em vermelho é que era abaixo da média, mas abaixo mesmo da média das capitais. O ISS, que ele não, estava praticamente igual, era 80% do que as capitais arrecadavam, estava próximo da média, era uma situação... Não era uma situação desigual. Então, era esse quadro. Mas só isso não era suficiente para dizer. A gente já sabia que a gente tinha problema. Nós não estávamos arrecadando na mesma proporção que as capitais arrecadavam da receita tributária. A média era 38%. Aí a gente começa a desenhar o plano que nós fomos depois eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, não bastava só fazer com as médias, porque as médias têm sempre o desvio por causa dos portes dos municípios. Aqui está São Paulo, está Rio de Janeiro, está Curitiba. Quer dizer, a média nunca é um bom indicador, apesar de que você sempre usa a média. Bom, aí Cuiabá, nós transformamos isso em receita per capita, porque aí já você diminui o desvio. Per capita é per capita, a receita de São Paulo é per capita como por habitante. Cuiabá arrecadava R$ 1.294 per capita a receita corrente líquida, 322, IPTU R$ 33 per capita, grave esse número, por favor, e TBI 16,8 e ISQN 184. Já está até em azul, porque ISS era diferente mesmo. Campo Grande. A gente fez, eu estou colocando Campo Grande aqui, porque eu podia colocar aqui dezenas de municípios que nós levantamos. Nós levantamos todas as capitais e levantamos todos os municípios do porte de Cuiabá, para saber, sabe lá, é isso mesmo, não é? Nós já detectamos que Campo Grande tinha uma receita per capita maior. Aqui, só para você ter uma ideia, em termos de 2008, significa 500 milhões a mais que Campo Grande arrecadava. Era muita grana. Não era para se jogar fora a possibilidade. Aí... desculpe. Aí, a média das capitais era essa. Ou seja, o que acontecia? Nós estávamos com IPTU e ITBI, que são dois tributos imobiliários importantes, muito abaixo da média das capitais e em relação a Campo Grande também. Já o ISS não, estava acima de Campo Grande e abaixo das médias das capitais. Esse era o diagnóstico. Posso até voltar aqui para vocês fixarem. Esse era o quadro. Era um quadro que a gente diagnosticou, fez o diagnóstico, baixa receita em geral. Dependência das transferências, 75%, desimportância do IPTU, ITBI e ISS na receita orçamentária, porque você já arrecadava 25%. Esses tributos que nós temos diretamente de responsabilidade, muito baixa. Quer dizer, então você tinha uma desimportância. Agora, só que por um lado, pelo tudo que a gente viu das cidades do porte parecida com Cuiabá, nós tínhamos um alto potencial de crescimento do IPTU, ITBI e ISS. Em cima dessa situação, nós tomamos uma decisão gerencial, que é o tema dessa palestra. Nós, reunidos com todo mundo, eu não fazia isso sozinho, toda a secretaria foi envolvida, todo mundo foi envolvido com essa discussão, nós tomamos uma decisão de construir um planejamento estratégico de longo prazo
para aumentar a receita tributária própria de Cuiabá, que era 2010, 2019. Era 2019, que nós estávamos escrevendo isso em 2009, e isso foi lançado em 2019, é quando Cuiabá faz 300 anos. Então, nós já estávamos pensando em fazer com que esse planejamento contribuísse para que Cuiabá estivesse melhor nos seus 300 anos. Porque sem receita não tem política pública. Quer dizer, então você tem que fazer receita. Ou seja, nós partimos do princípio de introduzir na gestão fazendária uma gestão moderna, e gestão moderna essa que a gente chama de gestão por resultado, ou seja, uma gestão tributária por resultado. Nós começamos a elaborar planos para definir de ação para cada um daqueles tributos. E esses planos tinham metas para serem cumpridas e como que nós íamos atingir essas metas. Ou seja, eu virei secretário de planejamento e não secretário de tributo. Quem era secretário de tributo são vocês, auditores que trabalham, que conhecem. Eu passei a ser um gestor de planejamento na área fazendária. Essa é a intenção desse momento da nossa vida lá na secretaria. Bom, então o diagnóstico é esse de forma muito sintética, porque para cada um tem um plano de ação, responsabilidades para cada área. O diagnóstico era esse: planta genérica de valores desatualizada. Última atualização tinha sido feita em 1993. Bom, ela foi atualizada em 2010. Ou seja, 16 anos depois, a planta foi atualizada. Bom, a planta atualizada significa que a base de cálculo para o lançamento do IPTU aumentou. O resultado foi positivo, daqui a pouco eu mostro. Além disso, a gente detectou que as alíquotas eram muito baixas. Era 0,4 e era única, tanto para comércio como para residência, e 2% para terrenos. Era a alíquota, e ainda é a alíquota mais baixa das capitais. Pra você ter uma ideia, Campo Grande, que a gente compara a Campo Grande, você vai ver que o IPTU de Campo Grande é um sucesso. Lá começa com 1%, né, Xena? É 1%. 1% é 2,5 vezes maior do que 0,4%. Quer dizer, São Paulo começa com 1% e chega a 1,6%, que é o maior índice de receita per capita de IPTU do Brasil. Ah, mas São Paulo é rico? Não, São Paulo tem periferia, tem tudo. São Paulo é desigual como Cuiabá é desigual. Não tem essa. Bom, essa política não foi alterada. Já ocorreram 2 tentativas. Uma em 2012, que foi aprovada a lei na Câmara, nós atualizamos em 2010. E nós tentamos atualizar a planta. Nós tentamos alterar a alíquota em 2012 e não conseguimos. Não tivemos sucesso, apesar de todos os estudos foram feitos. E agora houve uma tentativa de atualizar a planta de novo, em 2015. Foi feito o estudo, foi elaborado, mas não acabou tramitando na Câmara. Então, hoje nós temos uma lei que foi aprovada de alíquota, mas foi suspensa pelo Tribunal de Justiça, ou seja, foi judicializada a questão do IPTU, e tem uma planta que politicamente não foi encaminhada no passado e deve ser encaminhada no ano que vem. Tem que ser, até porque o nosso Código Tributário exige uma atualização periódica da planta. Antes não existia, isso já foi uma medida tomada quando a gente atualizou a planta. Quando a gente atualizou a planta, a gente alterou o Código Tributário e exigiu que a cada 4 anos atualizasse a planta de valores. Bom, cobrança ineficiente. Cobrança ineficiente significa o seguinte: reforça a cultura da inadimplência. Vocês vão ver o número da inadimplência, já devem ter visto aí. Então, essa questão da inadimplência, a política de cobrança hoje está em andamento. Nossa, eu tenho tempo 10 minutos, vou correr. Mas eu vou chegar lá. Cobrança em 10 minutos. Aí tem uma alta inadimplência, 65% continua alto, 58%. Ou seja, então nós continuamos com o problema de ter uma injustiça tributária com as alíquotas únicas. Eu não preciso nem dizer que vai ter que aumentar 0,4, mas alguém não pode ser igual. Não pode ser igual. Tem cobrança em andamento, continua a inadimplência muito alta, apesar de já ter diminuído um pouco. E isso tudo também é potencializado por um cadastro desatualizado. Quer dizer, porque aí você não consegue ser eficiente na cobrança, né? E você fica sem ter esse instrumento de punição do cara que não paga o tributo, né? Bom, a atualização está em andamento. Aí talvez, durante o dia, o pessoal que hoje está envolvido com isso possa dizer em como que está, mas tinha um projeto já desenvolvido na Secretaria, quando eu era secretário, que era previsto atualizar todo o cadastro até o final de 2015.
ISQN, vou fazer um comentário aqui, vou fazer de corpo presente do Vivaldo. Vivaldo, meu amigo, colega, foi secretário de Finanças do município antes de mim. Foi meu aluno, mas hoje ele é meu professor. O Vivaldo teve, com a equipe dele, introduziu, eu acho que um caso quase primeiro no país, de uma gestão moderna do ISS. Vocês vão ver no número que isso comprova. A gestão moderna do ISS, por exemplo, introduziu o sistema. Eu estava longe da prefeitura naquela época, eu estava no governo do estado. Acabaram aqueles blocos de notas que eram das gráficas, sujeitas a todo tipo de distorção. Ele introduziu um sistema onde a nota era impressa eletronicamente lá na central, não era isso? Quer dizer, e com isso, e tinha sistema por detrás controlando essas notas. Quer dizer, esse foi um avanço tremendo, e foi um legado que ficou, e foi simplesmente atualizando esse legado. Aí já comigo, nós deixamos, né, Jubene, 100% da nota eletrônica, pela internet, ninguém precisa ir lá tirar, só vai mesmo aqueles que não conseguem, quer dizer, todo um sistema eletrônico, e além disso, continuou avançando, introduzindo a nota Cuiabana, a nota Cuiabana foi implantada. Eu vi que na palestra a Jubene vai falar sobre isso aqui, com certeza. Mas eu quero dizer e deixar registrado que não há como você aumentar a arrecadação se você não planejar e introduzir sistemas modernos de arrecadação, como o Vivaldo fez em 2001, não foi isso, Vivaldo? 2001. Quer dizer, isso é um caso. Aí o seguinte, com esse diagnóstico, nós partimos para tomar providência. E eu vou apresentar aqui os resultados. Posso ir até correndo. Bom, o 2008 eu já tinha apresentado, mas agora eu atualizei 2008 para preços de 2015, só para a gente poder comparar, tá ok? Quer dizer, vocês lembram que a receita corrente líquida era 698? Eu trouxe ela para preços de 2015 pelo IPCA, ok? Aí tem isso aqui, eu não vou nem falar, a composição era essa, que vocês já sabiam no início. 2015 pulou para isso. Ou seja, é como se nós tivéssemos em 2008 com 500 milhões a mais de arrecadação de receita corrente líquida. Você imagina, Pacheco, você imagina se em Cuiabá, em 2008, nós tivéssemos arrecadado 500 milhões a mais? E podia ter arrecadado. Podíamos ter arrecadado, sim. Porque a única coisa que eu tirei aqui foi a inflação, pô. Quer dizer, esse que é o planejamento estratégico, você projetar a coisa futura. Então, esses números, a receita tributária, 570, aí você vê, 25. Aí, a variação é o seguinte, olha aí. O que mais cresceu aqui, ó? Mais cresceu aqui foi a receita tributária. Ou seja, o que nós planejamos produziu o resultado. Planejar não é só dizendo, eu quero chegar lá. Você tem que se planejar, eu quero chegar lá, mas como que eu vou chegar lá? É isso que é planejamento. Tem muita gente que não gosta disso. Tem gente que não tem habilidade de ficar pensando no futuro, quer tratar, o plano dele é fiscalizar alguém. O futuro dele é amanhã. Ele tem que ir lá fiscalizar, no dia seguinte ele tem que ir, não é isso? Mas tem que ter alguém que vai fazer isso aqui. Aí o resultado foi esse. Ou seja, nós nos tornamos menos dependente das transferências. Que esse é o objetivo estratégico de uma Secretaria de Finanças dos municípios brasileiros. Os municípios brasileiros estão em dificuldade porque eles têm baixíssima receita tributária. Fica dependendo das receitas de transferência. Olha o crescimento das transferências aqui, dá uma olhada. O crescimento das transferências. As transferências constitucionais só cresceram 36%. Claro que isso aqui está tudo em termos reais. 36%. E as outras transferências, 40%. O que cresceu de fato e que sustentou o crescimento da receita corrente foi a receita tributária. Quer dizer, é esse o objetivo. Eu já podia até encerrar a palestra aqui, mas deixa eu ir em frente que eu tenho algumas outras informações. Tá? Aí eu vou mostrar aqui para o tributo. Dá uma olhada aí, eu não preciso nem falar. O que surpreende dessa... O IPTU. Quer dizer, o IPTU é um case de sucesso. É tão sucesso que sobre IPTU eu já fiz diversas palestras no Brasil inteiro. Claro, eu era porta-voz do pessoal que trabalhava aqui. Eu construí isso em conjunto. Eu quero destacar aqui, além do IPTU, porque é a primeira vez que estou falando dela aqui. É a dívida ativa, tá? A dívida ativa também deu um crescimento grande, que era um diagnóstico que a gente arrecadava muito pouco. Então, a cobrança da dívida ativa também foi acelerada. Bom, em termos per capita, o que aconteceu? Dá uma olhada aqui, ó. Em termos per capita,
A receita corrente líquida praticamente duplicou. A receita tributária triplicou. O IPTU quintuplicou. ITBI quadruplicou. E o ISS, que já tinha uma base, é muito mais difícil, como você já está arrecadando bem, mas mesmo assim triplicou. E tudo isso não foi por acaso. Por que o ISS triplicou? Primeiro que o ISS sempre teve uma base de sustentação do sistema, de um software de ISS. E a gestão, como vocês viram lá, foi um ISSQN naquele período seletivo. Por que seletivo? Porque tinha um diagnóstico que foi feito naquela época que estava faltando auditores, que só foi resolvido agora. Eu acho que tem até auditores novos aqui, não tem? Aquele diagnóstico que nós tínhamos do ISS só foi resolvido agora. As coisas não, mesmo quando a gente planeja, nós queríamos fazer isso em 2011, 2012, contratar, e não conseguimos fazer, porque as dificuldades são imensas. Mas mesmo assim, e ali foi seletiva, quer dizer, a obra da Copa foi toda ela fiscalizada, né, Jubim? Quer dizer, então nós não podíamos perder receita onde a gente achava que tinha receita. Quer dizer, não adiantava ficar fiscalizando coisa que não vai dar resultado. Quer dizer, então foi seletivamente. Agora, com mais auditores, com o sistema funcionando, você claramente, mesmo em época de crise, você vai aumentar a receita. Se você quiser conseguir fazer a gestão desse jeito. Bom, aí é um gráfico só para poder ideia. Por exemplo, até aqui é Vivaldo Lopes. Tá? Vem daqui a quer dizer, teve um crescimento significativo também e foi sustentado pelo ISS, viu? Você não, na tua gestão IPTU e ITBI era problema para você, né? Porque é um problema tratar de IPTU. IPTU é o pior imposto para tratar, porque mexe com a vida de todo mundo aqui. Se eu falar que eu vou aumentar a alíquota aqui, todo mundo fica zangado comigo. Porque aí vocês viram cidadãos e não viram pessoas que precisam arrecadar. Quer dizer, ninguém quer pagar mais tributo, pô. Quer dizer, então, esse é o resultado. É um resultado que só esse gráfico já garante o sucesso. O IPTU, de fato, ele é um sucesso. Porque eu coloquei de 2008 para cá, mas se você trazer aqui para 2000, esse gráfico é assim, ó. Ele é estável, não muda, arrecada a mesma coisa todo ano. Houve esse corte aí. Aí, num relatório da Abrasf, um boletim que a Abrasf publica mensalmente, ou cada bimestre, eles colocaram isso aqui. Em função disso aqui, ó, esse aqui é o crescimento acumulado de 2008 para 2012. Cresceu 194% em termos reais, no relatório da Abrasf. Depois dessa publicação, todo mundo me chamava para poder explicar isso no Brasil inteiro, para poder explicar o que vocês fizeram. Aí você vê um relatório que tem no anuário que diz o seguinte: aumentou o IPTU porque lá foi introduzido o planejamento estratégico. Pô, me senti o máximo, né? Porque eu não sou auditor, eu era planejador, então deu certo, ok? Esse aqui foi um dado, o IPTU publicado pela Folha de São Paulo, em 6 de outubro de 2013. Cuiabá estava com R$ 118 per capita, era 33, você lembra que eu comecei com 33? Aí eu colori aqui para dizer o seguinte: sem planejamento estratégico, nós estaríamos bem aqui, ó. Porque nós estamos falando em termos reais aqui, se continuasse arrecadando a mesma coisa, nós estaríamos aqui, ou seja, nós estaríamos aqui para ser rebaixado aqui, ó, entre os 4 últimos lá, como está o Botafogo, né? O Vasco já rebaixou, meu. Aí você tem, na verdade, é o seguinte: nós estávamos aqui, mas quando isso foi publicado em 2014, eu já usei esse gráfico que eu usei numa palestra que eu fiz em Brasília, no Instituto de Direito Público e Privado, lá em Brasília, explicando o IPTU para eles. Eu falei, olha, foi publicado em 13, mas e como eu fiz a palestra em 2015, eu falei, olha, nós já estamos aqui, ó, em 2015, nós já estávamos com R$ 150 por habitante, em 14, R$ 150 por habitante. E agora, em 2016, nós passamos para esse patamar de 185. De rebaixado, nós estamos aqui no top. Nós estamos entre as 8 maiores capitais que arrecadam IPTU do país. Mas não vou poder deixar de oportunidade de mostrar que toda a comparação é feita com Campo Grande. E Campo Grande se transformou na 3ª capital que mais arrecada IPTU. Ou seja, eles já eram avançados e continuaram avançando.
Quer dizer, essa é uma experiência boa. E a gente sabe qual que é a vantagem de Campo Grande. Primeiro, tem uma alíquota mais alta. Segundo, que eles têm um excelente cadastro. Quer dizer, por mais que se aumente a alíquota, você não tiver um bom cadastro, você tem uma dificuldade tremenda, porque você perde a credibilidade, todo mundo fica zangado com você, aquela prefeitura não funciona. Quer dizer, essa é uma dificuldade, é um diagnóstico que a gente faz. Bom, eu, na verdade, se eu tiver tempo, eu vou mostrar. Posso ir mais 5 minutos? Daqui é o seguinte, tudo isso aconteceu porque nós usamos uma metodologia de planejamento estratégico que chama Balance Scorecard, BSC, e a gente trabalhou isso, e aí eu posso até dizer que a Silvina, que é minha assessora até hoje, ela é especialista nisso, ela que organiza, provoca, tem a metodologia, conhece, nós trabalhamos isso e definimos isso. Na verdade, nosso foco é elevar a receita própria do município. Aí, para levar a receita, você tem que levar a arrecadação do ISS, PTU, ITBI e taxas. Taxas também tinha problema na época. Bom, para isso acontecer, você tem que tomar essas providências. Eu não vou detalhar aqui, porque aí seria uma outra palestra, porque eu ia falar sobre planejamento estratégico mesmo. Mas eu estou dizendo para você o seguinte, não se programa, não se muda se não houver planejamento. Não se muda se não houver planejamento. Eu falo aqui, porque nosso objetivo é muito claro, é levar a receita. E a gente tem hoje no município de Cuiabá, além da secretaria, tem um plano estratégico para a cidade de Cuiabá. Esse plano estratégico da cidade de Cuiabá, que eu não vou entrar no detalhe, estabelece um dos seus objetivos, cada aqui é um dos objetivos que tem. Todos aqui são objetivos, eu vou disponibilizar essa palestra, pode ser divulgada como vocês bem entenderem, e esse objetivo tem esse aqui, que é garantir a excelência da gestão fiscal. E garantir a excelência da gestão fiscal, você consegue, de um lado, garantindo receita para financiar o gasto. Não tem? A excelência de gestão fiscal pode ser traduzida como receita igual a gasto. Você ter equilíbrio fiscal, uma gestão fiscal eficiente. Então, eu volto aqui, né? O nosso mapa estratégico, ele inclusive foi realinhado para poder dar cobertura ao plano estratégico da cidade de Cuiabá, que o prefeito Mauro Mendes introduziu. Quer dizer, eu fazia planejamento estratégico na Secretaria de Fazenda, mas a prefeitura como um todo não fazia, ou fazia pontualmente cada um lá. Então, nós fizemos assim para poder aí cumprir essa tarefa aqui. Bom, garantir a excelência de gestão fiscal, tem vários indicadores que existem no país para garantir a excelência fiscal. Eu comecei falando para vocês que o Firjan havia publicado um índice de gestão fiscal na semana passada, índice esse que vou colocar aqui para vocês. Quer dizer, esse índice, ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a gestão fiscal. Quanto mais próximo de 0, pior a gestão fiscal. O índice geral é esse aí. Ele, inclusive, coloca em cores. Vermelho significa situação crítica fiscal. Ou seja, crítica fiscal você não pode fazer nada. Você não consegue nem planejar a ação governamental. Porque se você não tem equilíbrio fiscal, você não planeja. Você não tem condição de planejar. Bom, ele foi mudando. 2013 já melhorou, e 2015, que foi publicado agora, o índice nós já estamos, o verde significa uma boa gestão fiscal. E um dos motivos é a receita própria. Não vou entrar no detalhe das outras, porque vale a pena quem tem curiosidade entrar no site do Firjan e acessar, que está fresquinho o dado, fresquinho. E aí o seguinte, que vale a pena, nós éramos praticamente a última capital em 2009, e hoje somos a 7ª. Quer dizer, isso é um legado que vocês deixam, pelo menos na parte, que aqui não é só receita, né? Tem problema com pessoal, liquidez, investimento, mas na verdade é isso. E o índice Firjan foi o índice que foi criado em primeira publicação dele, você lembra, Silvina? Foi em 2009, foi 2009 a primeira publicação deles. E eu estava lá na secretaria, eu estava numa reunião da Brasf, quando foi publicado esse índice, fiquei com vergonha lá. Sério, era a última capital. Mas só que naquele momento, eu até pedir palavra, nós já detectamos isso, nós estamos elaborando um plano estratégico, vamos sair dessa, e saímos. Com certeza eles estão lá, assustados com esse número que eles estão vendo aqui.
assustado, como estão vendo lá. E o Tribunal de Contas do Estado tem um outro índice, parecido com o do Firjan, só que ele é mais amplo que o Firjan. Ele introduz a receita da previdenciária, o resultado do RPPS. E nossa situação previdenciária é crítica. Tá? E aí piora a nossa posição. Se você levar em conta, o índice, que é a mesma coisa, quer dizer, aí você vê melhora também aqui na receita própria. O Tribunal de Contas não, por exemplo, o Tribunal de Contas não inclui a CIP no cálculo, há uma mudança. E só que o seguinte, nós éramos 95º em 2011, agora já somos 56 de Mato Grosso. Mas aí, sabe por quê? Porque os municípios, a maioria dos municípios, não tem problema de RPPS, porque eles não têm um Cuiabá Prev lá. Né? Dívida não tem, eles não contratam dívidas. Eles não têm capital recurso, né, Vivaldo? Eles não vão lá em Brasília, eles recebem recurso de convênios, eles querem transferência. Os municípios, a maioria, quer transferência e recurso de convênios. Essa que é a situação. E não tem dívida, a maioria dos municípios não tem dívida contratada. Bom, então, esse é o resultado. Eu prefiro trabalhar com esse, porque foi esse, inclusive, aqui, que consta no nosso plano, né, Silvina? Nós detalhamos todo o nosso plano. Quando, em 2009, sai esse índice, aí nós fomos a fundo ver por que esse índice era assim. Né? Quer dizer, você tem instrumento para poder partir para um rumo. E aí é o seguinte, tem meta até 2023 hoje, que não é responsabilidade minha, são de vocês aqui que trabalham na Secretaria de Fazenda. O plano está lá, inclusive detalhado como que chega lá, e o sonho nosso, quando a gente escreveu isso, é atingir essa arrecadação aqui. A receita própria de 570 pular para 2023 para 1 bilhão e 50. É como se nós estivéssemos arrecadando 500 milhões a mais hoje. Cuiabá seria outra, pode ter certeza disso que Cuiabá seria outra. A receita, o ISS 600 milhões, IPTU 260 e TBI 80. E eu acho que vale a pena buscar isso. Eu fiz um corte aqui, até para o cuiabano que sou, porque nós temos em 2019 uma Cuiabá de 300 anos. Nós poderíamos, a área de fazenda, a área que mexe com a gestão fiscal, chegar e entregar isso para Cuiabá. Se arrecadar, em vez de 579, arrecadar 200 milhões a mais a preços de 2015. Isso aqui está tudo a preço de 2015. Ok? Bom, era isso. Passei um pouquinho só. Muito obrigado pela atenção.